Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o Revista Justiça pela Rádio Justiça, 8 horas e 38 minutos. Revista Justiça. Debate. Hoje é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Concebido em 1971, foi formalizado nacionalmente em 2003 como uma efêméride do calendário escolar até ser instituído como data comemorativa em 2011. Foi oficializado feriado nacional em 21 de dezembro de 2023. Quem vai repercutir o assunto e a data conosco, agora ao vivo aqui na Rádio Justiça, será o advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, mestrando em Direito, Dr. Beethoven Nascimento de Andrade, a assistente social e especialista em política social, mestre em psicologia com ênfase em violência psicológica e adepta à religião de matriz africana, doutora Erci Ribeiro, e também a mestre em psicologia clínica, doutora Joyce Avelar. Eu começo com a doutora Erci Ribeiro. Doutora Erci, muito obrigado pela presença e a participação da senhora. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Um bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos e a todas, caros ouvintes. É satisfação imensa de estar aqui nesse momento compartilhando esse dia especial com convidados especialistas, Dr. Beethoven e demais participantes. Satisfação plena e uma responsabilidade tamanha. Faço minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 54 anos, sou uma mulher branca, de um histórico familiar e de muita honra e saúdo, reverencio minha ancestral tataravó, que veio diretamente da Angola, e, embora branca, tenho um grande compromisso com a luta antirracista. Os agradecimentos também ao advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, mestrando em Direito, Dr. Beethoven Nascimento de Andrade. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação do senhor. Bom dia a todos que nos ouvem. É uma satisfação muito grande poder participar desse dia histórico, né? O primeiro dia da consciência negra como feriado no Brasil, e eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje. Obrigado. Teve um prefeito no sul do país que não aceitou isso daí. O que está por trás dessa coisa? É o racismo ou é a questão econômica da cidade? O que o senhor começa com isso, doutor Beethoven? É quase impossível justificar uma atitude dessa, né? A gente tem uma luta histórica aí de combate contra o racismo. É uma decisão nacional, né, do governo federal, de acolher. Alguns estados já tinham, né? Se não me engano, 6 estados já tinham um feriado, o Dia da Consciência Negra como um feriado, né? E aí vem essa resistência de um prefeito que decorre de uma decisão federal, não demonstra nada menos do que o racismo, né? É o racismo da pessoa ali, a não concordância com a modificação de um cenário de exclusão, de apagamento, de discriminação histórico, e ele acredita, né, de alguma forma ali na cabeça dele, que resistindo, né, ele vai manter uma segurança, talvez, ali, para algo que ele não concorda, né? Ele realmente é injustificável, é impossível explicar uma atitude dessa, se não pelo racismo, né? O racismo do prefeito, infelizmente. É a administração pública lutando contra uma modificação de um cenário excludente, né? Então, realmente, infelizmente, que isso sirva para que os cidadãos dessa comunidade aí não optem por prefeitos que não vão concordar com qualquer tipo de mudança. Gostaria de ouvir a senhora, doutora Erci, a respeito dessa colocação que eu fiz ao doutor Beethoven, desse prefeito do sul do país. Concordo, gênero, número e grau, o que o doutor Beethoven está apresentando, porque, embora seja a fala do prefeito, ela é uma fala que ela expressa uma questão histórica e estrutural. E ela é uma fala que tem uma representatividade, né? Tem se ali foi eleito e teve legitimidade, e se naquele local essa fala ela é legitimada, isso é passível de ser entendido, embora possamos explicar os elementos, as raízes de uma fala como tal, mas não é possível, né, permitir a justificativa no sentido de concordância.
é uma fala que ela traz uma questão que precisa ser combatida, refletida. E aí, por isso, medidas, inclusive punitivas. Por quê? Porque é o cerceamento da liberdade e da existência de individualidades. E isso... Um descumprimento da lei também. Exatamente, exatamente. E, além disso, enquanto gestor público, enquanto figura, né, do cenário, executor das políticas públicas, ele precisa contemplar, abarcar essas existências que são diversificadas, e não por si. Porque, a partir do momento, seja qual for a esfera da gestão, ela precisa ser, e eu bato sempre nessa, insisto nessa fala, que quando você assume uma liderança, uma gestão, ela precisa ser plural, ela deve ser diversificada. Então, ela não pode ser excludente. E se algo foi instituído, isso precisa ser respeitado, principalmente enquanto figura pública, né? Enquanto gestor de políticas públicas, né? E isso se tornou, ela iniciou por uma política afirmativa, pelo Estatuto da Igualdade Racial, e que isso foi intensificando pelas demais políticas sociais que considerassem na execução a questão racial, a pauta racial, inclusive de gênero, e posteriormente instituída as penalidades, e categorizando isso enquanto penalidade, seja ela, né, em qual grau que provavelmente o doutor Beethoven vai, né, ter propriedade nisso. Mas enquanto assistente social, o projeto ético-político, em termos de garantir a plenitude dos direitos sociais, é inadmissível uma postura, né, rechaçando, né, cerceando essas existências, essas vozes. Muito bem. Os agradecimentos também pela presença e a participação da mestra em Psicologia Clínica, doutora Joyce Avelar. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Um bom dia. Muito obrigado, doutora Joyce. Obrigada. Nós começamos aqui com a doutora Erci e o doutor Beethoven sobre um fato lá no Rio Grande do Sul, que um prefeito não aceitou o feriado. Ele não está acatando. Qual é a posição da senhora a respeito? Eu ainda não ao feriado nacional de Zumbi e da Consciência Negra, né? Eu não vi a notícia, né? Mas é curioso, né? Porque aqui até pouco tempo, né, em Brasília, era só um ponto facultativo. E acho que isso mostra, né, demonstra essa resistência em reconhecer essa data como importante, né? Então, acho que a gente tem um problema sério de memória no Brasil, né? Uma dificuldade de olhar para o nosso próprio passado, né? E reconhecer e valorizar, né, toda a tradição e toda a herança africana, afro-brasileira. É curioso, né? Porque é um feriado nacional agora e é importante essa conquista, né? Mas eu acho que a gente não pode perder de vista o significado, né? Que é justamente a gente poder olhar para a nossa história, né? E reconhecer toda essa tradição africana. Eu continuo com a senhora ainda, a doutora Joyce Avelar, e depois passando para o doutor Beethoven e doutora Erci, sobre esse episódio também que ocorreu recentemente de estudantes da PUC de São Paulo praticando racismo e discriminação contra estudantes da Universidade de São Paulo, a faculdade mais importante do país, a USP, porque são pretos e cotistas. Uhum. Que tipo de ser humano é esse se achar melhor do que o outro? Olha, é lamentável, né, que esse tipo de coisa aconteça, mas, ao mesmo tempo, eu acho que lança luz sobre esse problema que é cotidiano para a população negra, né? A gente tem, eu falava da dificuldade de reconhecimento, né, dessa data, de pensar a consciência negra, mas tem uma dificuldade de reconhecimento do próprio racismo, né? Como? Acho que se nega muito a existência do racismo brasileiro, principalmente pela nossa miscigenação, né? E se nega muito o reconhecimento do racismo brasileiro porque a gente vive ainda uma lógica que diz que a gente vive numa democracia racial, que somos todos iguais, que não há negação de direitos. Então,
comumente, né, toda a questão relacionada ao racismo é colocado num campo de deslegitimação, num campo menor, num campo de inferioridade. É difícil, né, a gente, inclusive, debater a questão do racismo no Brasil, porque tem muita resistência em falar desse tema. Então, esse tipo de situação, de alguma forma, escancara um problema que é cotidiano, né, que é a não aceitação das pessoas negras em espaços de poder. O espaço do ensino superior é um espaço de poder. Então, a população negra, ela é relegada, né, a espaços de subalternidade. Então, quando se tem pessoas negras acessando esses espaços, incomoda as pessoas brancas, porque há uma ideia de que esse espaço é legítimo e do direito só de pessoas brancas, né? Então, há uma ideia de que corpos negros nesses espaços estão roubando, né, um lugar que, como se ele já estivesse dado, socialmente dado à população branca. Por isso que incomoda tanto a presença de pessoas negras nesses espaços. Dr. Beethoven. Concordo. As universidades, elas são vistas como um espaço de elite, né? E tem esse sentimento realmente de quem sempre ocupou esse espaço, de que aquele espaço pertence a ele, que o cotista ele estaria ali roubando, né? Como bem colocou a colega. A gente tem que proteger a política afirmativa de cotas, é uma política importantíssima. Essa semana o INEP soltou uma notícia que a maior parcela de concluintes do ensino médio são de pessoas negras. Então, a gente tem que fomentar a política de cotas para que essas pessoas ascendam também a esse espaço, que ainda é considerado um espaço de elite, né? Já há resultados significativos da presença dos negros nas universidades federais, né? Ali a gente pega um caso em específico, né? Um caso em concreto, que é uma disputa esportiva, mas a gente viu essa mesma disputa esportiva em escolas particulares também, que são espaços também elitizados, ocasionando racismo, discriminação contra pessoas cotistas ou contra pessoas negras, ainda que não cotistas. Isso abre um olhar muito importante para as universidades, para as escolas, para as instituições. O quanto que a participação dela no combate à discriminação e ao racismo é importante. Eu sempre digo que o racismo ele ainda vai existir, ele vai persistir, enquanto as instituições não tomarem conta essa pauta, né, de lutar contra o racismo, não tomarem essa frente junto com a sociedade. Enquanto a gente, sociedade, lutar, mas sem a força das instituições, isso continuará ocorrendo. Então, eu espero que as universidades, que as escolas em que isso aconteça, comecem a ter uma postura mais forte, mais enérgica, realmente, e mostrando que aquilo dali é um espaço democrático. Quem não concorda com essa democracia nesse espaço deve estar fora, não é um espaço para aquela pessoa, né? Então, ainda que seja duro você excluir um acadêmico, né, que teve todo um histórico, ainda que com todos os privilégios, arrancando na frente, podendo usufruir de todos os benefícios possíveis, ele teve uma luta, né, ele teve estudo, ele sentou na cadeira, ele estudou, ele ascendeu aquele espaço, né, mesmo com todos os privilégios. Né, o cotista, com todas as dificuldades, tudo contrário, tudo batendo contra, ele conseguiu ascender também. Então, o espaço é democrático, é para os dois. Quem não concordar deve estar fora. Infelizmente, é isso. A gente não deveria torcer pela exclusão de um acadêmico, mas, nesses casos, essa medida ela tem que se tornar cada vez mais necessária e cada vez mais recorrente. Doutora Erci, nesse episódio dos estudantes da PUC que discriminaram os cotistas negros da USP, existe uma explicação? Um ser humano é melhor do que o outro? O porquê que ele vê o negro diferente? Eu estou me sentindo muito provocada. Vou tentar me conter pensando... São 25 anos na sala de aula no ensino superior. E observando determinadas situações, e sempre quando toca, eu me lembro de uma determinada situação de uma ex-aluna, e ela foi me orientando de TCC, e ela estava exatamente discutindo, no processo dela de formação, né, uma assistente social em formação, pensando na legislação e o debate para inserir isso nas escolas. E isso permitiu exatamente uma oportunidade de ir para uma universidade pública no Paraná e
poder debater sobre a inserção do conteúdo, né, africano nas escolas públicas aqui do Distrito Federal. E eu presenciei com ela a dor, né, dela, do racismo velado. E todos os espaços, estamos falando, né, dessa questão, há uma explicação, é porque vai além muros da universidade, se privada ou pública. Cenas como essa, como essa ex-orientanda, né, passou, a dor de ter enfrentado esse racismo velado, do cerceamento dela de estar naquele local, da invisibilização, né, a negação daquela existência de um corpo negro, de uma mulher negra jovem, que poderia participar, inclusive, de ser convidada para participar de uma atividade, de uma festa de calouros da universidade. E ali foi algo tão explícito que era inevitável pensar. E aí eu falo, estou aqui me controlando, pensando, e digo para esses e essas estudantes que passaram, né, foram alvo, e até mesmo quem já é egresso de universidades públicas ou está na universidade pública, porque não atingiu somente quem está na PUC, na USP, que é cotista, quem está na Universidade de Brasília, quem está nas carteiras das universidades, das faculdades privadas, e que precisam de bolsa para estar ali, para poder exatamente ter acesso ao conhecimento. E aí eu vou além. Eu me sinto tão provocada no sentido de o conhecimento é para todos. E aí o conhecimento ele se torna instrumento de poder. E aí o poder ao conhecimento e o cerceamento desse direito de ter o conhecimento é algo brutal, porque vai além da questão física, afeta no sentido inclusive emocional do não lugar. E o não lugar, ou a determinação do lugar desses corpos negros, foi historicamente construído. E isso está enraizado no imaginário. E concordo plenamente com o Dr. Beethoven, quando ele diz que as instituições elas precisam assumir. Se ali aquele estudante fez esse movimento para que, de crítica, ele precisa ser penalizado, ele precisa entender. E aí as medidas coercitivas elas precisam existir justamente para que outras pessoas usufruam desse direito da liberdade. Nesse caso, seria a expulsão desses estudantes da PUC, mesmo sendo uma instituição particular, privada? Exatamente. E aí tem uma questão de regimento, né? Qual é o regimento? Se essa instituição não tem, ela precisa também ser responsabilizada. Porque são as instâncias hierárquicas. A partir do momento que tem o corpo discente, o corpo docente, a instituição ela também precisa ser responsabilizada se for a omissão. Porque existe algo que transcende, inclusive, essas instituições de ensino superior, enquanto regulação. E aí tem uma legislação que prevê a penalidade. Então, ela vai se omitir? Nós tivemos outro caso que eu estou tentando lembrar aqui também esse ano, em relação ao espaço da educação, foi numa escola já ensino médio ou foi fundamental, e que a escola silenciou. E a escola precisa ser responsabilizada, a instituição de ensino precisa ser responsabilizada, porque ela está pactuando com o cerceamento do direito de usufruir da bolsa, né? Seja ela a escola elitista ou o que for. O fato de ter, aí vem a questão interseccional, né? Que tem a questão de classe, tem a questão de raça, mas também perpassa a questão de gênero. E esse cruzamento, nessa encruzilhada, né, como diz Carla Cotirene, a encruzilhada desses elementos, desses indicadores, eles precisam ser considerados. E na hora da execução dessa penalidade, isso precisa ser pensado. Então, seja docente cometendo algum tipo de fala, precisa ser responsabilizado. Discente, idem, assim como a gestão do ensino superior. Muito bem. Nós estamos aqui debatendo, hoje é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
primeiro feriado nacional desta data tão importante. E quem está debatendo conosco é o advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, mestrando em Direito, Dr. Beethoven Nascimento de Andrade, a assistente social e especialista em política social, mestre em psicologia com ênfase em violência psicológica e adepta à religião de matriz africana, doutora Erci Ribeiro, e também a mestre em psicologia clínica, doutora Joyce Avelar. Nós vamos por um intervalo e daqui a pouco a gente volta com nossos convidados debatendo esse Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, fazendo debate sobre o racismo, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 9h01. Revista Justiça. Debate. E hoje é feriado em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, dia 20 de novembro. E quem está conosco aqui é o presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, mestrando em Direito, Dr. Beethoven Nascimento de Andrade, a assistente social e especialista em política social e mestre em psicologia, com ênfase em psicologia, violência psicológica e adepta à religião de matriz africana, doutora Erci Ribeiro, e também a mestre em psicologia clínica, doutora Joyce Avelar. Doutora Joyce, eu começo com a senhora e depois eu passo para a doutora Erci. Como que o negro se sente ao ser discriminado? Numa repartição pública, no trabalho, como que fica o interior dessa pessoa? Não estou falando do vitimismo, não. É dele procurar um emprego e não darem um emprego para ele. Que antigamente não é da tua idade, mas dizia assim no jornal, precisa-se de emprego, mas precisa de boa aparência. A boa aparência é que você não seja preto. Exatamente. Acho que a ideia, né, resgatar isso do pedido de boa aparência, ela é importante porque tem esse contexto histórico, né, de que se de fato na lei diz que não pode discriminar pessoas negras, então eu coloco um requisito de boa aparência e coloco nessa boa aparência traços de pessoas brancas, né? Então, é uma forma, né, de discriminação que encontra ali na própria lei uma brecha, né, uma forma de discriminar sem que isso necessariamente seja dito. E essa é uma característica do racismo brasileiro. A gente está pegando exemplos muito explícitos de racismo, né? E normalmente, quando a gente pensa no racismo, a gente pensa nesses exemplos, né? Alguém que critica abertamente cotistas, né, que chama de macaco, ou qualquer demonstração, né, mais intensa desse racismo. Mas o racismo, ele muitas vezes ele é velado, né, como a gente costuma dizer. E esse velado significa que ele aparece, né, de formas muito diferentes e sofisticadas, como, por exemplo, esse pedido da boa aparência, né? Então, pensar nas questões de discriminação da população negra e como essa pessoa se sente é pensar em todo um histórico de discriminação, né, que não se dá pontualmente, sei lá, na recusa de uma entrevista de emprego, mas na sucessiva recusa de estar em diferentes espaços, né? Ou estar em diferentes espaços e sentir os olhares, sentir os julgamentos, né? Ser visto como um corpo suspeito e sempre ser colocado nessa posição. Então, esse sucessivo ataque, né, muitas vezes não direto, muitas vezes deixa, né, a própria pessoa confusa do que ela está vivenciando, né, porque não está sendo nomeado, né, a negritude vai sendo colocada num lugar feio, a branquitude num lugar bonito, a negritude no lugar da a negritude no lugar do burro, a branquitude no lugar da inteligência. Então tem diferentes códigos sociais que vão associando tudo ligado ao branco a sinônimos positivos, né? A beleza, a virtude, a bondade, e tudo ligado à negritude, a questões negativas, né? Estereótipos negativos, a feiura, a burrice, a maldade. Então, a gente está dizendo sobre uma forma de se subjetivar no mundo, de estar no mundo. É você crescer no mundo que é contra você,
né, que é contra a sua existência, desde a sua existência, né, fenótipica, estética, mas também a sua existência cultural, porque é negado também que você tenha acesso, por exemplo, à intelectualidade negra, a toda a literatura, a cultura negra é marginalizada, é descriminalizada. Então, você cresce num mundo e num ambiente que diz que você não é pertencente porque você não é bom o bastante, né? Todos os seus símbolos, toda a sua cultura não é bom o bastante. Então, a gente está falando de um processo que começa desde antes do nascimento dessa criança, né? Desde antes do nascimento dessa pessoa, porque a gente está falando de um mundo que se estrutura, né, a partir de uma lógica racista, né, que coloca pessoas negras num lugar de inferioridade, num lugar de subalternidade. Então, esse processo de subjetivação, ele é passado por algo traumático, né? O trauma, a gente pensa ele muito numa lógica individual, mas tem o trauma numa dimensão coletiva, porque o trauma se dá a partir, né, de um conjunto de acontecimentos ou de um acontecimento que seja extremamente violento, um acontecimento que deixa uma marca, que deixa uma ruptura, né? Que deixa ali o seu símbolo de algo negativo, como se fosse uma certa chaga, né? Então, a gente está falando de um trauma cultural. A escravidão, o racismo no Brasil é um trauma cultural, uma vez que ele deixa uma marca extremamente violenta e que desorganiza toda uma cultura, né? Porque o Brasil não é bem resolvido com a sua própria negritude e com a sua herança africana. O Brasil olha para fora, né? Não olha para a gente, ele olha para fora, ele se espelha em países europeus, se espelha nos Estados Unidos, então ele se espelha numa cultura colonizadora, né? E não olha para a gente, para as nossas potencialidades, o que a gente tem, os nossos pertencimentos, as nossas heranças africanas. Então, a gente está falando de um país que não é bem resolvido com a cultura afro-brasileira e, consequentemente, isso vai deixando marcas subjetivas também, né? Da pessoa, de fato, ir se sentindo não pertencente no mundo e sentindo essa marginalização no próprio corpo, né? E sendo prejudicada ali na sua vida cotidiana, né? E em estar nos espaços. Então, como é que a gente incentiva, por exemplo, uma juventude negra periférica a procurar um emprego, a acessar espaços de cultura, se ela chega nesses espaços e ela é descriminalizada e marginalizada? Né? Então, é todo um processo de inferiorização que se dá no âmbito da cultura, mas de que, de alguma forma, o sujeito acaba absorvendo, né? Doutor Erci, a mesma colocação do ponto de vista psicológico, o negro, quando ele sofre o racismo, a indiferença, a falta de emprego, essa questão que o Vinícius Júnior, aquele jogador brasileiro, Fluminense, do Carioca, né? Fluminense, assim eu queria dizer, do Estado, né? Sofre lá na Espanha, porque ele passa a ser o vilão. O papel inverteu, porque ele reage ao ser chamado de macaco, ser discriminado, e ele passa a estar errado? Eu me sinto, de certa forma, me entendam bem, desconfortável falar, né, até porque eu reconheço o meu lugar enquanto privilégio. Mas, por outro lado, como docente, nesse tempo, vivenciando as relações e as transformações, eu lecionei, agora eu estou um tanto quanto off, mas eu lecionei do primeiro semestre ao 8º semestre em vários cursos, mas principalmente o serviço social, porque eu quero pegar um gancho do que a doutora Joyce colocou, no sentido de a transformação, o reconhecimento, porque o Vini Júnior, ele é a resistência, né? Ela é a voz dessa resistência e a luta pela sua existência. E a negação de qualquer tipo de cerceamento, enfrentamento a qualquer forma de cerceamento da sua existência. E isso num enfrentamento dessa disputa de poder. Essa questão que a doutora Joyce colocou, eurocêntrica, né? Da superdimensão, da valorização em relação ao outro, ao de fora, e a negação enquanto, ou a afirmação enquanto história do não lugar desses corpos negros. E aí volto à questão da sala de aula, da experiência, porque é todo um processo de desconstrução
que é feito dentro do espaço da universidade e que o curso de serviço social ele proporciona isso, psicologia, idem. O direito já tem aquela questão estrutural, né, como começou o curso de direito no Brasil, quem ocupou esse lugar, e a fala de resistência desses espaços, ainda de poucas pessoas negras ocupando essas carteiras, né, da universidade ou de faculdades do curso de direito. Mas no serviço social, esse processo de desconstrução de reconhecimento enquanto pertencimento. E aí eu lembro de várias situações do alisamento do cabelo. E aí a negação, o receio, né, essa discussão da representatividade e quantas discussões e trazendo várias autoras, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, inclusive Maria Carolina de Jesus, e você percebe ao longo do curso a transformação enquanto reconhecimento do próprio cabelo e da luta pelo cabelo crespo, e utilizando e ocupando esse espaço enquanto espaço identitário. Então, eu vejo aqui a doutora Joyce com o cabelo crespo, da forma estética, o corte belíssimo, mas, por outro lado, que pode ser limitado em muitos espaços, inclusive de não reconhecimento, de ser uma mestra em psicologia, né, de ter a sua formação, inclusive com o recorte de uma mulher, de ser mulher. A mesma questão, a luta e a ocupação do espaço do Dr. Beethoven. E aí isso é de fazer com que as lutas ocupem os espaços e resistência, desbravando essas instituições. E há instituições no sentido físico, mas também da instituição imaginária. Então, vai levar um tempo para a gente mudar a história dessas mentalidades, porque o que perpassa no imaginário ainda é falas e atitudes de negação, de violação, e de que isso aí, um pouco mais no sentido de violência psicológica. Porque se eu não reconheço um âncora ou uma âncora, eu não tenho uma identificação, como eu posso também reproduzir e entender que aquele espaço é meu também. Então, eu acabo colocando, como a doutora Joyce falou, em dúvida. E quantas vezes escutei estudantes reproduzirem isso, de vivências no espaço da universidade. E no mesmo grau, ou menor, do que Vini Júnior está passando, né? Inclusive pela negação da premiação, que foi algo declaradamente uma resposta por ser uma pessoa negra. Dr. Beethoven, essa reação do Vini Júnior, ela provoca o quê? Ela provoca o sentimento de resistência, né? De provocação na gente. Era um negro que iria para o tronco. Era um negro que comumente iria para o tronco, né? Assim, é você lutar contra um sistema que está querendo te apagar por um sucesso que você tem. A sociedade, como um todo, ela quer o negro com banzo, né? Ela quer ver o negro sofrendo. Ela não aceita o sorriso negro, ela não aceita a beleza negra, ela não aceita a vitória da pessoa negra, né? É muito comum a gente, quando atende um cliente no escritório que sofreu uma violência racial, ele sempre fala, olha, eu sempre fui resistente, mas chego nesse ponto que eu não aguento mais. E aí isso mostra o quanto que a sociedade vem tentando cansar a gente com a discriminação cotidiana, com aquelas microagressões, com as microviolências raciais, sabe? Com a perseguição no mercado, numa loja quando a gente entra, né? Uma abordagem policial mais truculenta, né? Diferente do que seria para uma pessoa branca. São diversas situações cotidianas que isso vai, de alguma forma, minando a nossa personalidade, minando a nossa vontade de ser negro, sabe? E se adaptar a essa intenção social que se tem, como falou a doutora Joyce, de eurocentrar, né? De ter aquele pensamento realmente do colonizador. O Vini Júnior, quando ele faz isso, ele mostra, principalmente para as crianças, né, que a gente tem que ser resistente, a gente tem que lutar contra a discriminação, a gente tem que lutar contra o preconceito, a qualquer custo. Lógico, ele tem o privilégio de estar num grande time, ele tem o privilégio de ter uma grande visibilidade,
né? Ele tem realmente isso, ele pode reconhecer isso, como Lewis Hamilton reconhece, como outros esportistas também que passam pela discriminação, pelo preconceito e acabam lutando e se mostrando como resistência e são magníficos no que faz, né? Existe aquele... Fugiu o nome dele, Arthur, mas o jogador de futebol americano que foi resistência contra o Trump, que ele abaixava e fazia a mão levantada, ele foi excluído da NFL, né? E ele mostrou, e ele tem um documentário que ele fala que a seleção, o draft para o futebol americano, que a seleção que faz do esportista negro, se baseia também na seleção dos negros que seriam levados para a fazenda, né? Então, por que eu sou muito bom para alegrar uma torcida, eu sou muito bom para fazer sucesso, para fazer gol, para fazer meu time vencer, mas para ganhar uma premiação eu não sou bom, não sou capaz? Por que eu não sou bom o suficiente para lutar e pedir respeito aos meus irmãos, aqueles que se parecem comigo? Por que no Brasil um jogador de futebol, quando ele se levanta contra o racismo que ele fala, e isso o Observatório do Esporte, né? O Observatório da Discriminação no Esporte, né? Ele vem mostrando muito isso, o quanto de casos de racismo que a gente tem no esporte como um todo dentro do Brasil, quanto que os esportistas, quando eles se manifestam contra, como que isso é invisibilizado, como que isso é apagado, né? Ontem saiu uma notícia de um time de futebol amador, sub-14, de um treinador que falou, olha, meu time não vai entrar em campo mais, porque a gente está sendo discriminado por um time de fora do Brasil chamando meus jogadores de mono. E a Liga está tentando fazer com que o campeonato continue, né? Então, assim, é parar a Liga, é excluir aquelas pessoas, é tomar uma postura e sempre dar razão. Se eu, negro, estou falando que eu estou sofrendo a discriminação, certamente, como meus clientes que chegaram até mim e falaram, olha, eu sempre tive resistência, chegou num ponto que a gente não está mais aguentando. Chegou num ponto que a gente já não suporta mais a discriminação cotidiana que a gente sofre todos os dias. E o Vini Júnior estão tentando fazer isso com ele. Tanto com ele como outros jogadores, outros esportistas também. Estão tentando fazer com que ele desista. E ele não pode desistir. E a gente tem que estar ao lado dele, a gente tem que estar ao lado dele, lutando para que ele continue sendo resistente, para que ele continue sendo holofote para essas crianças. Se me permite, Pois não, é tão contraditório isso, porque fica à mercê de uma relação de mercado desses corpos negros, seja pela via hipersexualização desses corpos negros, e aí o que projeta nesses corpos negros como mote de exploração. Mas onde há o espaço de honrarias e de reconhecimento, há o cerceamento. Então, ao mesmo tempo que glorifica e explora, porque aí o sentido é um sentido mercadológico, é o sentido da exploração. E aí, quando chega o ápice, né, desse mal-estar, eu estou ainda sendo gentil, do impacto, da dor, não é só por aquele episódio, mas sucessivos episódios, é só para complementar, que antecederam essa fala de não suportar mais, porque antecede, inclusive, ao nascimento, que a doutora Joyce colocou. E isso, muito bem, para quem não leu, fica o convite, Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. E como ela descreve o cotidiano, né? É algo que torna... eu lembro de uma roda de discussão de uma turma. E, professora, isso a gente percebe nos dias atuais. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem essa superexploração, a romantização, medidas que são pensadas que sejam compensatórias para calar, mas minimizar a luta. Então, é como se fosse um remake moderno, né? Da luta de Zumbi dos Palmares. Eu estou fazendo uma analogia até um tanto quanto arriscada, mas no sentido de luta, de resistência, de existência. E aí puxo o lado de assistentes sociais de exatamente pensar em medidas que elas contemplem essas existências, inclusive essa luta. Porque a luta de classes não é só uma relação capital e trabalho, ela perpassa a questão racial. E isso é inevitável. Então, ao mesmo tempo que contraditório, ouvir todas essas falas, é perceber se, por um lado, ele é glorificado e muito bem pago, mas ele é muito bem pago dentro de um jogo. E quem está controlando esse jogo? Patrocinadores. Esses patrocinadores exploram esses corpos.
E aí tem uma falsa sensação de que esses corpos negros estão sendo glorificados, mas inversamente proporcional, porque o momento em que há a exaltação, ou que deveria ser, ele é limitado. Então, um jogo de poder em que essa relação subalterna acaba cerceando os direitos, inclusive de usufruir. Certo. Daqui a pouco eu quero voltar, né? Eu quero entrar nessa questão com o Dr. Beethoven da violência contra a mulher, né? Mas eu começo com a senhora, doutora Joyce, é que, lembra-se, porque quando terminou a escravidão, o homem não tinha o que fazer, as crianças também não, daí veio a FEBEM, no caso em São Paulo. A mulher, ela continuou com a mão de obra de serviçal. Ela ia lá para casa porque ela pegava o resto da comida e levava para os filhos e para o marido e foi. Mas, com o passar dos anos, veio a questão do samba, do futebol, e a mulher negra, a impressão que dá, eu como homem negro também, a impressão que o racismo com ela é 10 vezes maior do que com o homem, porque ela foi objetificada. Tem um senhor que já morreu lá no Rio de Janeiro, que ele levava as mulheres de corpos lindos, maravilhosos, para a Europa para poder dançar, sambar. Daí ficou como objeto. É um negócio... Isso continua sendo reproduzido? Sim, com certeza, sim. Eu queria fazer um breve comentário sobre a questão do Vini Júnior, porque eu acho que é curioso pensar, né, que é um homem negro que tem um grande poder, né, aquisitivo, tem um poder de visibilidade, mas isso não impede que ele sofra violência racial. Porque muitas vezes a gente tem um mito no Brasil de que não tem racismo, que tem um problema de classe. Né? E isso é, inclusive, usado para deslegitimar as cotas raciais, né? De que não tem que ter cotas raciais, tem que ter cotas sociais. Mas o Vini Júnior é um exemplo, né, de que, mesmo que uma pessoa negra ascenda socialmente, que ela tenha poder aquisitivo, ela permanece sofrendo racismo de outras formas, né? Mas o racismo continua ali. E acho que é curioso pensar, né, isso que foi colocado, dessa contradição no capitalismo, né, da gente dar essa visibilidade, mas ela tem certos limites. Ela não pode questionar as estruturas. E aí é uma certa forma do capitalismo. Ele pega, né, inclusive coloca, né, as questões raciais em discussões, representatividade negra na TV, com limites, não pode se questionar a estrutura, né? Então, tem uma certa forma de absorver sem que se arranhe demais, né? Sem que desmantele alguma coisa, mas que, de alguma forma, possa permanecer perpetuando, né, essas estruturas de poder. Sobre essa nova questão que você coloca, né, sobre a mulher negra, de fato, a gente tem uma interseccionalidade de violências, né? A gente tem a violência por ser mulher e a gente tem a violência por ser uma mulher negra. E esse lugar da objetificação, né, das mulheres negras, da hipersexualização das mulheres negras, ao mesmo tempo que é negado um lugar de afeto, né, que é negado um lugar de humanidade, né, acho que diz sobre como o Brasil se forma, né? Eu trouxe a questão da miscigenação, que muitas vezes é usado para negar o racismo no Brasil, mas a gente precisa lembrar que o processo de miscigenação ele vem aliado a um processo de branqueamento da população, um processo histórico e instituído politicamente, né, por meio de políticas públicas, para branquear a população, seja pela imigração da população europeia, mas também, né, pelo estupro de mulheres negras e indígenas desse país, né? Então, os corpos pardos, né, nos dias de hoje, os corpos das pessoas miscigenadas também diz de todo esse histórico de violência, né, do nosso país, que se dá, né, por meio do abuso sexual de mulheres negras e que permanece até os dias de hoje, né? As mulheres negras, de fato, estão nas bases de uma estrutura social por conta, né, dessa dupla opressão. E se a gente associa, né, mais interseccionalidades de classe e de sexualidade, essa opressão vai se tornando ainda mais complexa e significativa, né? Porque o lugar da mulher negra vai sendo esse lugar de objetificação que não é só por meio da sexualização do corpo, mas o lugar da mulher negra no lugar do trabalho também, né? A mulher negra para estar nos trabalhos mais pesados, a mulher negra que aguenta mais dor, né? A mulher negra que não está num lugar normalmente colocado a um gênero
de um feminismo branco, né, por exemplo, né, que é muito clássico isso, mas eu acho que algumas pessoas não conhecem, que é, enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao trabalho, as mulheres negras já estavam trabalhando, né? Então, se tem toda essa complexidade desse corpo feminino e negro, né, que vai passando por todas essas violências. Estamos debatendo aqui sobre o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, falando de uma maneira geral sobre o racismo. Dr. Beethoven, o senhor é advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal. A questão da violência contra a mulher. A maioria das mulheres vítimas da violência é porque o Brasil tem a maior quantidade de população negra. O que está por trás disto? Eu acho que a doutora Joyce falou sobre a questão do não pertencimento, né, sobre o corpo. Então, grande parte da população entende que o corpo da mulher preta não é dela, né? É um corpo que vai estar ali e ele vai ser massacrado, vai ser escrachado de alguma forma, né? A gente tem, quando a gente fala de luta contra o racismo, e eu acho sempre muito temerário eu lutar contra o racismo, eu não lutar contra o machismo, contra qualquer tipo de exclusão, porque a gente acaba reforçando algumas ideias eurocentrais, né, eurocentristas, colonizadoras. E o machismo também é uma delas. A violência contra a mulher negra, principalmente nas áreas periféricas, ela decorre de inúmeros problemas sociais. Seja a mulher que é o centro da família e o homem não suporta isso, a mulher que muitas vezes sustenta a família e o homem acabado numa questão psicológica ali, acaba consumindo drogas, álcool, enfim, e não contribuindo com a subsistência da família e acaba descontando todo o ódio dele social contra a mulher. E isso, quando chega ao poder judiciário, é sempre relativizado, né? Nunca foi levado em conta. São diversas questões assim que eu sempre digo, e talvez eu até peço perdão às duas mulheres presentes aqui comigo, mas eu sempre digo que a Lei Maria da Penha avançou muito quando começou a se olhar, que começou a perceber que mulher branca e rica também apanhava. Enquanto eram só as mulheres negras apanhando, a polícia estava tentando até relativizar, não aceitar isso ali como uma denúncia, não aceitar isso como uma problemática social, né? Então, eu vejo que é muito disso. Assim, a mulher negra, a mulher preta, ela está na base da pirâmide, né? Muitas vezes ela é a mãe solo que sustenta uma família, né, com filhos, abandonada pelo marido. É a mãe que tem que trabalhar o dia inteiro enquanto os filhos estão precisando de uma creche, alguma coisa ali do tipo. Acho que Carolina de Jesus fala muito isso isso no livro dela, no Quarto de Despejo, como que ela era tratada na comunidade lá na favela do Canindé, como que ela era vista, como que os filhos dela eram vistos pela própria comunidade, né? Outras pessoas querendo agredir os filhos dela, né? Então é sempre isso, é uma questão de não pertencimento que a mulher negra tem sobre o seu próprio corpo, né? E aí a sociedade ela acredita de alguma forma que ela vai poder determinar quais que são as diretrizes, quais que são os caminhos que aquele corpo preto vai tomar, né? Mas eu particularmente, eu prefiro ouvir a doutora Joyce, a doutora Erci sobre isso, até pela minha posição de homem, né? O que eu tenho uma visão realmente é de compreender que a mulher, mulher preta, ela está na base da pirâmide, ela vai sofrer uma violência não só da sociedade como um todo, mas do próprio Estado e das instituições, né? E como você falou, Arthur, a mulher preta, ela já estava trabalhando, como a doutora Joyce também falou, a mulher preta ela já estava trabalhando muito antes da libertação da escravidão. Ela já estava trabalhando em 2 turnos. Enquanto ela trabalhava para a fazenda ou para a casa que ela era escravizada, ela ainda tinha que fazer o trabalho de casa, o trabalho de esposo, o trabalho de mãe também, em um 2º turno. Então, a mulher preta ela é um sinônimo de trabalho no Brasil. E a gente precisa reconhecer isso, né? E realmente lutar para que a mulher preta ela saia dessa base, dessa pirâmide. Eu continuo ainda com o senhor, mas eu estendo a colocação para os demais convidados, doutora Joyce e doutora Erci. É o seguinte, a lei do racismo e a injúria racial. Foi feita uma lei, porque o juiz, ele chega lá, tudo é injúria racial, porque ele obedece à lei que foi feita. A lei precisaria ser feita por quem sente essa dor, porque a doutora é branca, mas ela tem o pé na cozinha, como diz, né? Assim, os antecedentes dela vêm da África.
Mas é o seguinte, o homem branco ele não tem como sentir a dor para poder fazer uma lei, que foi mal feita no entendimento, porque a injúria é quando não é a coletividade, é a única pessoa. Mas, de qualquer maneira, é o racismo. Isso, o que precisa ser feito para mudar? Arthur, se me permite, eu vou fazer um caminho histórico aí. Pois não. A gente tem a Lei Afonso Arinos, que ela é de 1959, e tratava a discriminação, né? Na verdade, não a discriminação, o preconceito como uma contravenção penal. A Constituição de 88, ela estabelece que a prática do racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, essa lei Afonso Arinos, ela precisava de uma atualização. Ela foi atualizada em 1889, que é a Lei 7.716, que é a Lei de Combate à Discriminação e Preconceito, ainda atual no Brasil. Em 1997, os legisladores eles compreenderam, olha, não dá para a gente prender todo mundo, né, não dá para a gente classificar todo mundo como racismo. O Código Penal ele tem uma questão que é individualizada, que é a injúria racial. Então, vamos instituir a injúria racial, só que uma injúria qualificada com elemento de raça, cor, etnia, religião, enfim. Então, em 97, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ele passou a prever essa questão da injúria. E aí, essa construção jurisprudencial que já era prática no Brasil, ela foi, de fato, inserida na legislação. Então, tudo que é considerado uma ofensa racial, ela é tratada como uma injúria quando eu consigo identificar a vítima ou uma coletividade de pessoas que sofrem essa injúria, né? Então, eu não trato isso como um racismo, não tratava isso como um racismo, né? Tratava simplesmente como uma injúria qualificada pelo elemento raça, cor, etnia, enfim. Só que essa construção jurisprudencial ela era equivocada de fato, né? E o STF, em 2021, em uma HC, se manifestou sobre isso e determinou, olha, toda injúria racial, ainda que ela seja uma injúria prevista no Código Penal, ela não está condicionada à prescrição de 6 meses, ao prazo decadencial de 6 meses, e também é um crime inafiançável e imprescritível. Então, em 2021, o STF mudou esse entendimento, dizendo que a injúria racial é sim um crime de racismo. E isso começou a ser praticado por alguns tribunais, por alguns juízes, não por todos, e alguns ministérios públicos também pelo Brasil tinham a orientação de que não se aceitasse o acordo de não persecução penal, que não fosse promovido o acordo de não persecução penal. Em 2022 e 2023 vem um debate que é formado por um grupo de juristas, e aí já tem esse grupo de juristas negros, e começa a olhar de uma forma mais sensível para essa situação. Então, no final de 2022, passa pelo Congresso a lei, em janeiro de 2023 é sancionada já pelo presidente Lula, pelo atual presidente, né? E aí se tem a modificação. Então vem a lei 14.532, ela altera a lei 7.716, desloca o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal para o artigo 2A da lei 7.716. Então a injúria racial ela já é classificada hoje no ordenamento jurídico como um crime de racismo, inafiançável e imprescritível. Então, quando preso em flagrante, deve ser conduzido à delegacia para que passe por audiência de custódia. Inclusive, a Lei 7.716 hoje ela prevê para ambientes desportivos, ambientes culturais, ambientes de apresentação, um aumento de pena e ainda uma sanção administrativa de afastamento daquela pessoa que comete a injúria ou racismo, né, por até 3 anos. Há também o Instituto da Injúria Coletiva, né, que a gente fala em injúria coletiva quando é praticada por uma ou por 2 ou mais pessoas. Quando tem aquele efeito manada. Então, todas aquelas pessoas elas vão ser condenadas, né, acusadas, condenadas pela prática da injúria, também com aumento de pena, com a possibilidade de aumento de pena, né? A questão hoje do artigo 143º da injúria, da discriminação contra o religioso também. A Lei 7.716 também prevê um aumento também para os casos também de racismo religioso, né? Há também a criação do Instituto do Racismo Recreativo. Isso também não estava previsto na lei, isso era uma construção doutrinária da literatura, né, também, para quem escreve isso,
e também, até certo ponto, jurisprudencial, mas hoje também há o Instituto do Racismo Recreativo, né? Se a gente olha para o passado, ali, anos 90, anos 80, o Brasil, grande parte dos programas humorísticos, ele tinha o negro como objeto de humor, né, dentro do centro. Depois as novelas também tinham sempre o negro naquela posição de escravização, e isso fazia com no senso comum, né, o negro era sempre um objeto recreativo. Então há também esse instituto. Reforçava isso? O Mussum também. O Mussum é um grande. Jorge Lafon, né, são grandes exemplos de pessoas que passaram pelo racismo recreativo de uma forma massacrante, assim. A gente olha para trás e vê isso. Eu gosto muito da história do Mussum, né? Eu sempre falo que eu prefiro o Mussum sambista, né? Não o humorista ali, porque realmente ele sofreu uma violência muito grande, né? Mas a legislação hoje ela é atualizada, né? A gente tem uma legislação muito atual. O que precisa, de fato, na prática, é ser aplicada. Recentemente, Arthur, eu até peço licença, porque eu acho que estou me estendendo um pouco, mas eu peço licença. Recentemente a gente teve 2 jogos, Copa Libertadores e Sul-Americana, com times brasileiros, com times argentinos e uruguaios, em que houve casos de discriminação, racismo dentro do estádio, né? E em nenhum desses casos a autoridade policial pegou a Lei Geral de Esportes, o artigo 201 da Lei Geral de Esportes, ela fala sobre causar tumulto, né? E aí vê as sanções, algumas condenações, alguns casos ali, medidas administrativas, afastamento, algumas coisas, e no parágrafo 7º ele fala, olha, a pena prevista nesse artigo, que não prevê, o caput do artigo, ele não prevê racismo, mas a pena prevista nesse caput ele pode ser aumentada se for um caso de racismo. E aí a autoridade policial não conduziu a audiência de custódia, possibilitou o pagamento de uma fiança, a pessoa pagou a fiança, um argentino pagou a fiança e foi embora do Brasil sem responder por nada, né? Ou seja, não foi aplicado o artigo 5º da Constituição, não foi aplicado o artigo 20, o artigo 2A da Lei 7.716, né? Então, assim, o que a gente vê, de fato, é a ausência de uma eficácia, né? Ou uma ineficácia pontual da Lei 7.716. E isso, o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil como um todo, e também os ministérios públicos, eles devem estar atentos a isso. Em qualquer caso de discriminação, preconceito, ainda que eu consiga individualizar ou não consiga individualizar, ela deve ser tratada à luz da Lei 7.716. É um crime de racismo, é um crime inafiançável, é um crime imprescritível, e isso deve ser, de fato, aplicado para que a gente consiga combater de uma forma eficaz. Eu só queria, até mais uma vez, peço licença, eu só queria concluir com isso, que se a gente retomar aquele caso da universidade da PUC, a partir do momento que eu tenho numa lei uma sanção prevista, inclusive a Lei 7.716, ela fala sobre as possibilidades de sanção, né, de demissão do servidor público, eu posso aplicar isso para qualquer outro caso, né? Se eu estou dentro de uma instituição, a instituição ela não tem um ordenamento ali que prevê uma exclusão, a Lei 7.716 ela prevê essa possibilidade, ainda que eu aplique de uma forma análoga, mas a gente tem que dar mais efetividade à Lei 7.716. Doutor Erci. Eu preciso voltar só um ponto, me permite? Pois não. A partir do momento que a doutora Joyce estava falando sobre a questão anterior, né, das mulheres, posso voltar a esse Fica à ponto? vontade. A questão dos corpos para servir. Foi naturalizado as mulheres por si servirem. Então, tem uma questão da estrutura, a instituição religiosa reproduzindo isso, a mulher enquanto uma passividade, uma permissividade e a questão da servidão. Quando nós recortamos, e aí não no sentido de escalonamento, o que vem primeiro, se é a questão de gênero ou raça, mas o fato é que quando entra o elemento racial, esses corpos para servir, eles vão ser classificados, ter uma diferenciação. E aí, quando se trata de homens negros e mulheres negras, as mulheres negras elas estão em desvantagem em relação à questão da servidão. Por quê? Porque ainda que um homem negro, ele é um homem, mas não está isento de sofrer racismo. Mas em relação a essas estruturas de poder e de colocação social, as mulheres negras elas estão, como disse o Dr. Beethoven, no patamar, na base
E aí vai sendo potencializado em relação às violações, às vulnerabilidades. E quando se trata ainda de uma mulher negra com deficiência, então ela ainda tem outras potencialidades que a tornam mais ainda vulnerável e passível de invisibilização. Nossa, a gente vai fazendo esses recortes e pensando em pessoas que têm ainda cerceamento de direitos por terem elementos que compõem o cenário da vulnerabilidade, me entende? Então, quando foi a doutora Joyce muito bem colocou essa questão em que a gente volta à discussão do conhecimento é poder e da naturalização desse não lugar, essa estrutura que reproduz ainda essa falsa, né, dita democracia, todos são iguais, não tem a questão do Dia da Consciência Negra, mas dos direitos humanos, enfim. O movimento é justamente da negação desse dia, desses dias, desses corpos que foram colocados para servir. E aí o fato de ocupar o lugar de poder, seja pela a comunicação, seja pela a área do jurídico, né? Seja na área da psicologia, seja qual for a área da reprodução do conhecimento e das áreas específicas da execução, não, peraí, não tem um encaixe. Aqui não está na relação de servidão, da subalternidade. E aí isso vai lapidando exatamente esses corpos, onde devem ser ocupados. E aí as resistências. E aí eu só tenho uma observação, quando eu coloquei a questão de minha tataravó, não nega o meu lugar de privilégio. É exatamente o meu dever, né, enquanto mulher, na reprodução do conhecimento, entrar justamente dentro do debate antirracista, e por mais que tenha os privilégios, né? E isso é público e notório, onde eu chego e falo, a escuta. Embora, se um homem também chegar e falar, a minha fala vai ser silenciada. Então, quando traz a questão da luta, da injúria, ou se considerado racismo, o que está por trás disso? Um cerco de resistência justamente desses corpos que deverão seguir para servir. Então, olha, vamos considerar isso uma injúria, minimizar, paga uma fiança, não, alto lá. Então, a alta corte discute isso enquanto, isso aí precisa ser reparado e precisa ser instituído de norte a sul, porque abre precedente para a continuidade do privilégio. Então, olha, eu peço desculpas, foi só uma brincadeira. O racismo recreativo, olha, uma piada. A piada, ela reproduz a violência, e se isso é entendido como violência, violação do direito. Então, isso precisa ser rediscutido. O doutor Beethoven, melhor do que eu, sabe dizer, e deu uma brilhante aula aqui, numa perspectiva histórica e, inclusive, do entendimento, que os parâmetros normativos eles vão acompanhando as lutas sociais. Então, se a injúria ela limita, ela individualiza e ela não é o tocante, né, enquanto a raiz da questão e da penalidade com severidade, e hoje se chega a essa discussão de que é algo, anotei aqui, a aluna que anotou, se imprescritível e inafiançável, que isso seja reproduzido como tal. Por quê? Porque isso ainda permitia a permissividade desses corpos que estão para servir e não estão. Pois não, doutor. Só para eu mostrar mais ou menos como que funciona essa atualização da legislação. Em dezembro de 2022, foram registrados cerca de 135 casos de racismo no Brasil. Isso é um dado que foi trazido pelo CNJ recentemente. Na página do CNJ a gente consegue ter acesso a essas informações. Em janeiro de 2023, já com a Lei 7.716 já atualizada, foram 175 casos de racismo no Brasil. De lá para cá, desde janeiro de 2023 até hoje,
esse 175 foi o menor número. Tá? O pico foi agora em 2024, salvo engano, julho ou agosto, que foram 641 casos no mês de racismo. Tá? Isso vem aumentando. Então, de janeiro de 2023 para cá, os casos vieram aumentando. Né? Ele tem um aumento ali um pouco não significativo assim, mas chega num ponto, já mais em 2024, já tem um aumento muito maior, né? Tendo esse pico aí de 641. Então, isso mostra que essa atualização ela era necessária, ela era imprescindível e que realmente trouxe uma luz, aí, uma eficácia para o ordenamento jurídico brasileiro no combate ao racismo. Doutor Beethoven, perdão, mas aí a questão que entra é as provas. Posso fazer essa... Sim. As provas. Como comprovar? Eu percebo que nos atendimentos às famílias, quando elas começam a entender que sofreram racismo, e aí de que não é um corpo que é para servir, esse processo de desconstrução, como comprovar? Porque aí a fragilidade, né, da materialidade dessas provas. Porque chegar a vias de fato, registrar um boletim de ocorrência, procurar os equipamentos de proteção, de atendimento às pessoas negras, seja até mesmo pelo próprio movimento negro, enfim, como fica, né, essa dúvida, e inclusive para a orientação dessas famílias, dessas pessoas, como materializar tais provas. A gente, enquanto Comissão de Igualdade Racial, a gente tem sempre a orientação de tentar gravar, tentar ter uma testemunha próxima, sempre que possível, acionar o policiamento, né? Mas é sempre importante a gente ver uma coisa, há um sentimento de negação. Tá? Toda pessoa que ela comete uma violência racial, ela tem uma tendência, doutora Joyce, não sei se você já percebeu isso, ela tem uma tendência a entrar no estado de infantilização. Então ela começa a negar, ela entra naquele estado que ela se põe numa posição de vítima. Eu sou a vítima aqui. Né? Eu sou branca, eu sou privilegiada, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não posso cometer isso. Esse tipo de coisa que eu não cometo. Eu sou uma pessoa que eu tenho amigos negros, eu tenho um cavalo negro, eu tenho um carro preto, eu tenho um cachorro preto. Ela sempre vai tentar trazer alguma solução para justificar a fala dela. E o que acontece? Quando você insiste, ela entra em estado de violência. Ela começa a entrar em estado de violência. Então, a gente sempre fala isso. Tente filmar, tente gravar, consiga as testemunhas, né? E, se possível, acionar o policiamento. E se vir de alguma forma que está em risco, saia de perto. Né? Em Brasília, em alguns outros estados, as delegacias especializadas. Em Brasília, a gente tem a DECRIM, que é uma delegacia especializada na questão de violência racial, né? É muito efetiva, com um atendimento especializado. Então, a gente recomenda procurar também o quanto antes essa delegacia, ainda que imprescritível, né? Mas buscar o quanto antes para que tenha uma maior efetividade. É sempre importante a produção de prova, porque de fato, um processo penal. Né? E hoje também, mais uma coisa sobre a Lei 7.716, assim como ocorre nos casos de violência doméstica, na Lei Maria da Penha tem essa previsão, a Lei 7.716 ela tem a previsão de que todo ato judicial ela deve ser acompanhada, a vítima deve ser acompanhada por um advogado. Então, o juiz ele deve observar também essa obrigatoriedade da norma, até para que não haja alguma forma de desqualificar a fala da pessoa que levou uma violência que ela sofreu ao Poder Judiciário. Doutora Joyce, eu peço desculpa, senhora, por causa da questão do tempo, e então acabou esgotando a possibilidade de prosseguirmos com mais. Mas eu gostaria de ouvi-los agora, 3 minutos cada um, para as considerações finais. O que precisa ser feito, o que pode ser mudado daqui para frente, ou a gente não vê ainda uma possibilidade de melhora nesse cenário contra o negro? Olha, porque tem várias camadas essa pergunta, assim como o racismo, né? Então, a gente não tem uma resposta pronta, mas eu acho que é sempre importante frisar a dimensão da materialidade, né? É preciso que seja dado condições materiais para a população negra, né? Porque a gente tem uma desigualdade, né, racial, mas também uma desigualdade material, uma desigualdade econômica, né? Então, a gente, por exemplo, está na discussão e na luta agora, né, da jornada de trabalho. É preciso, né, que a gente avance em diferentes frentes
frentes para que seja dado dignidade e condições, inclusive, de luta para a população negra, né? Uma população cansada, né, que é massacrada no seu cotidiano, se implica muito menos politicamente, nesse sentido de uma consciência política mesmo, né? O lugar que a gente está agora, que é um lugar de uma discussão que passa por uma intelectualidade sobre acessos, né? Eu estou aqui porque eu tive acesso, né? Eu me tornei psicóloga porque eu tive oportunidades, porque, né, sou uma pessoa que vem de periferia e acessei o ensino superior por meio de políticas públicas como bolsista. Então, se não é dado oportunidades, né, e condições materiais, simbólicas, a gente não avança muito no debate, porque aí a gente coloca num plano muito individualizante ou num plano até na dimensão coletiva, mas como se a população negra fosse se libertar por si só, sem que se fosse tomado, né, ou dadas condições. Então, acho que é importante frisar isso e frisar também, né, que vou retomar brevemente, que eu sei que o nosso tempo está curto, né, mas se a gente tem uma forma de escapar, né, das punições mais severas do racismo, dizendo que isso não é da ordem coletiva, a gente sabe que é impossível que eu te ataque racialmente sem que isso seja da ordem coletiva, né? Por outro lado, penso que o processo, né, de emancipação da população negra precisa ser também um processo coletivo, né, porque a gente, de alguma forma, se une por esse passado de dor, mas se une também, né, pelas nossas memórias, que não são só de subalternidade, mas das nossas potencialidades, né, dos nossos legados, das nossas lutas, das nossas resistências. Então, como é que a gente se apropria disso, né? Como é que a gente, por meio dessa luta coletiva, né, a gente forja a nossa singularidade, que nos é negada, né? A nossa singularidade, a nossa individualidade é negada, inclusive por conta, né, desses ataques racistas que são, né, da dimensão coletiva. Então, tem um certo jogo, né, que é impossível de separar, que é um processo de empoderamento que passa, né, por essas dimensões sociais, individuais, né, essas dimensões coletivas, e que, de alguma forma, né, elas se retroalimentam. Esta foi a participação da mestra em Psicologia Clínica, doutora Joyce Avelar, debatendo aqui sobre o racismo nesta data importante que é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Doutora Joyce Avelar, muito obrigado pela presença e a participação aqui, esclarecimentos. Eu que agradeço. As considerações finais da senhora, doutora Irci Ribeiro, eu queria só um minutinho também da senhora que pudesse falar, que a gente acabou não falando. Quando se fala da religião de matriz africana, provoca aquele sorrisinho, aquele olhar, né? Parece que assim, é só do mal. Exatamente. Essa construção foi a construção desses corpos para servir e de não expressar os seus direitos, inclusive de suas crenças. Mas, ao mesmo tempo, a permissividade do consumo dos alimentos, né, das ofertas que são relacionadas aos orixás. Não toque nesse assunto, fale apenas do que o alimento oferta enquanto sabor, e não no tocante à história. E isso, a demonização, porque relacionado justamente à questão eurocêntrica, da relação teocêntrica, eurocêntrica, em relação ao que foi colocado no segmento cristão. E isso demonizando as demais, não só de matriz africana, mas também de outras referências que têm os seus cultos, as suas reproduções, as suas conexões com o sagrado. E isso colocando de uma forma perniciosa e de negação que caberia um outro momento, um outro debate. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e aos companheiros, né, a doutora Joyce, ao doutor Beethoven, e também a você, Arthur, pela oportunidade, até mesmo de antes aqui do nosso momento, né, de entrada, pelas suas falas e as suas experiências, né, enquanto sujeito. Uma grande oportunidade. Muito obrigado. Esta foi a participação da assistente social e especialista em política social, mestre em psicologia, com ênfase em violência psicológica e adepta à religião de matriz africana, doutora Irci Ribeiro, a quem a gente agradece. Muito obrigado pela presença e a participação da senhora. Muito grata.
as considerações finais do Dr. Beethoven, e eu gostaria de fazer uma colocação para o senhor sobre o papel do CNJ também quando se volta para as afirmações das políticas para negros. O papel é fundamental, né? O Poder Judiciário, como um dos poderes, né, do Estado, ele deve ser referência, né? E hoje ainda se tem muito esse cenário de poucos juízes ocupando as vagas, né, as vagas de titularidade, enfim. Então, realmente, o CNJ ele tem, dentro das políticas afirmativas que ele vem desenvolvendo, um papel fundamental no combate à discriminação, ao apagamento da comunidade negra no Brasil. Arthur, eu invoco aqui também, existe um ditado africano que diz que para a gente educar uma criança é necessário toda a comunidade, né? Nesse Dia da Consciência Negra, primeiro dia como feriado, eu queria chamar a todos numa reflexão sobre a importância da educação, né, para a formação de uma sociedade. A gente, desde 2013, a gente tem a Lei 10.639, que vem sendo implementada de uma forma muito lenta, né, com uma briga intensa dos movimentos negros, na luta intensa da população negra para que ela seja de fato efetiva. Recentemente o Enem cobrou diversas questões voltadas à comunidade negra e muitos jovens reclamaram porque eles nunca tinham estudado sobre aquela temática, né? Então, eu faço esse convite a todos para a gente pensar qual é a educação que a gente quer, né? Qual é a formação que a gente quer para os nossos jovens. A gente só vai combater, de fato, o racismo, como eu coloquei, quando as instituições estiverem inseridas. Mas a gente precisa, sobretudo, olhar para a formação de base. A Lei 10.639 ela é fundamental na superação do racismo, na superação da discriminação. Ninguém nasce racista, né? Ninguém também é objeto de um meio. Então, a gente é capaz, sim, de formar. Se dentro de casa uma criança ela tem uma vivência com os pais, com os tios, com alguém que tem falas discriminatórias, dentro da escola deve ser um ambiente acolhedor, que ela deve aprender que aquilo dali é errado e ela deve levar isso para casa como uma forma realmente circular, né? A história africana é isso, ela não é linear, ela é circular, né? Então a gente deve sempre renovar os nossos ciclos. Por mais difícil que seja mudar a cabeça de uma pessoa idosa, uma criança, quando ela aprende que o racismo ele é errado, que ele é um consentimento equivocado, ela consegue sim impulsionar ou fomentar na cabeça dos idosos da sua casa, das pessoas mais velhas da sua casa, que aquilo dali é uma ideia ruim, ela acaba não replicando isso socialmente. Então, eu faço esse convite a toda a sociedade brasileira que repense, né, qual é a educação que a gente quer para os nossos filhos, né, e que a gente, de fato, dê oportunidade à Lei 10.639. Muito bem, esta foi a participação do advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, mestrando em Direito, Dr. Beethoven Nascimento de Andrade. Muito obrigado pela presença e a participação do senhor. Eu que agradeço. E este foi o Debates na data de hoje, dia 20 de novembro, que é celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E com isto a gente encerra o Revista Justiça, que fica por aqui. A apresentação foi minha, Arthur Filho, a edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra e Diego Veiga, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue sintonizado aqui na Rádio Justiça em 104,7 FM ou acesse a nossa programação Rádio Justiça em tempo real pela internet. O site é www.radioetvjustiça.jus.br. Fique agora com o programa Trabalho e Justiça. Um ótimo dia a você e também um bom feriado. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.